agora em janeiro. Um sucesso. Olá, o fatomaringá.com hoje está na cidade de Lins, porque nós viemos conhecer o padre Oscar Beoso. Mas é o padre do mundo, padre que viaja para todos os lados, acabou de voltar da França, né? Teve rezando uma missa na Notre Dame, né? Com muitos padres. E conta para nós o que o senhor foi fazer lá no exterior, essa última viagem de Notre Dame. De fato, eu estava indo para um colóquio na Universidade de Salzburg sobre o momento que o Bento, não era Papa ainda, escreveu aquela chamada sobre a teologia da libertação, né? E, então tinha historiadores da América Central, do Peru, estava o cardeal de Lima, que é um discípulo do Gustavo Gutierrez, e veio falar o que foi naquele momento as chamadas duras que o Gustavo sofreu. E eu analisei o processo do Leonardo Boff nesse período, né, sobre o livro Igreja, Carisma e Poder, também a punição que ele sofreu, e as reações que houve na sociedade. A mesma coisa se fez para a América Central, onde o João Sobrino, o padre Lacouria, que foi um daqueles que foi assassinado, também sofreram admoestações, punições, naquele momento que o cardeal Ratzinger era o prefeito da Congregação da Doutrina da Fé. Então, e foi um olhar muito abrangente, porque hoje tem novas documentações à disposição sobre o que aconteceu naquele período. E indo para lá, eu dei uma parada na França e uma amiga me escreveu, olha, vai ser a semana de abertura de Notre Dame e é possível se inscrever, não é garantido que seja possível celebrar. Então me inscrevi e foi só depois que eu cheguei lá que recebi o aviso que tudo bem, que eu podia ir para a celebração do terceiro dia dessa semana de abertura de Notre Dame. Então, padre, o senhor é um padre dos estudos, né? Estuda a teologia da igreja, a história da igreja católica, e o senhor leva isso para outros padres, né? Como o senhor veio agora no fim do ano, a partir do Natal, e vai ficar aqui mais alguns dias em Lins, trouxe para a Diocese de Lins o tema desse ano da grande campanha da Fraternidade 2025, que traz como tema fraternidade e ecologia integral. E isso, por 2 dias, fez um curso com padres e pessoas da comunidade. O quanto é importante trazer isso para a comunidade e para os padres da diocese, esse tema. O tema já é um tema que vem rodando na vida da Igreja do Brasil, em torno de cuidado que é de todos, em torno da água, da Amazônia, da terra, dos biomas, mas dessa vez a CNBB resolveu retomar o tema de uma maneira mais abrangente e com essa chamada de ecologia integral, que é uma expressão que o Papa Francisco forjou na Laudato Si, dizendo que a ecologia vai desde uma ecologia espiritual da pessoa, de ela estar em harmonia com ela mesma, com o universo, com Deus, com os outros, as questões da economia, as questões também da preservação dos biomas, dessa invasão, desmatamento, queimadas, enchentes. Então, dizer, esse tema se tornou tão central. E a gente está indo também para a COP30, lá em Belém, e a CNBB disse, acho que é o momento de a igreja entrar de coração, de cabeça e de ação para cooperar nessa salvaguarda da casa comum, o cuidado da casa comum. Até onde a igreja pode ir? No que diz respeito à sociedade, à comunidade, porque quando o senhor fala, né, desse encontro que vai ter agora em Belém, a gente fala de política, grandes poderes, né? E qual é o papel da igreja nisso tudo? O papel da igreja é um papel
de chamar a grande consciência da humanidade, né, face a esses problemas. É uma chamada ética. Ela não vai se meter nas questões técnicas e a decisão política final, mas ela diz: vocês têm obrigação, como poderes, de buscar a paz, de buscar a preservação da casa comum, de olhar os mais pobres, de socorrer os que sofrem as consequências desse aquecimento global que vira enchente, furacão e desastres ambientais. A Igreja diz: vocês são obrigados a ter em conta não uma economia simplesmente, o PIB cresceu, mas não é isso, as pessoas melhoraram, elas estão podendo viver. Então a Igreja tem esse dever de chamar. E o Papa Francisco, um pouco antes da Conferência de Paris sobre o ambiente, ele lançou a carta e foi um grande empurrão para que se confirmaram as coisas, quer dizer, as resoluções de Kyoto, que era de reduzir, de não deixar que o aquecimento ultrapasse 1,5 grau, que os cientistas todos dizem, e daí para frente desanda e não tem quem possa prever a reação da Terra frente a esse vamos falar assim, essa imposição sobre ela, de que ela não pode se recuperar com tudo isso que nós estamos fazendo. Então, essa chamada do Papa Francisco foi muito importante. E quase 10 anos depois, ele fez um balanço, de dizer: olha, muitas coisas foram feitas, mas tem muita coisa ainda a ser feita e que não foi feita, né? E falando do Papa Francisco, no domingo de Ângelus da semana passada, hoje é dia 28 de dezembro, né, ele fez um apelo a todo mundo, né, pedindo para que as pessoas deixem as armas, para as armas se calarem. Né? E o senhor, na homilia agora do dia 1º da passagem do ano, também faz esse apelo, né? Porque ninguém aguenta mais. Nós que estamos aqui vendo todo esse sofrimento, 3 anos de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, o povo sendo massacrado na Palestina, em Gaza. Qual é o seu apelo referente a tudo isso que está acontecendo no mundo? Nós estamos longe, mas nós também podemos colaborar, né, padre? Olha, eu retomo um acontecimento que foi muito grave, que foi a crise dos mísseis em outubro de 1962, né? Quando Estados Unidos e União Soviética estavam no alerta vermelho último para desencadear uma guerra nuclear. E o Papa João XXIII, ele escreveu e mandou entregar em mãos para o Kennedy e escreveu para o Khrushchev, dizendo: vocês têm a obrigação, né, de se entenderem e não lançarem a humanidade no grande inverno nuclear. Porque o que tem de bomba nuclear, umas poucas, dá para acabar com toda a vida centenas de vezes. E o Papa João XXIII falou: vocês não têm o direito, vocês têm a obrigação de se entender. E esse apelo levou a ter o telefone vermelho entre os dois, a desescalar, a conversar. E aí ele escreveu a encíclica Pacem in Terris, a paz na terra. Foi a primeira vez que uma encíclica da Igreja Católica não foi dirigida apenas aos cardeais, bispos, arcebispos, o povo católico. Ele diz a todos os homens de boa vontade. A paz é um bem da humanidade toda, não é de uma igreja, de uma religião, e uma obrigação, né, que dentro do coração humano a gente se oriente pela paz, e não para fomentar a guerra, o ódio, a divisão, a distância. E o Papa Francisco fala: olha, para de levantar muros entre os povos, construam pontes, né? Ele falou isso na fronteira do México com os Estados Unidos, um pouco antes da primeira eleição do Trump. E a gente volta agora que vai expulsar, né, centenas de milhares ou milhões de pessoas dos Estados Unidos porque são considerados ilegais.
ninguém é ilegal de morar nessa terra e de procurar ter a sua vida. Que os países construam outro modo de tratar as pessoas que buscam. Né? Eu sei que é sempre um problema, mas não é só problema. Hoje pararia os Estados Unidos se os imigrantes saíram. Pararia a Europa. Né? O Berlusconi na Itália quis botar para fora, acho que 500 mil de ucranianas que estão lá. Ia entrar em colapso todo o sistema de saúde, de atendimento das pessoas idosas. Então, o imigrante não é uma ameaça, ele é uma bênção. Agora, tem que achar os caminhos para a integração, para a acolhida, para se fazer alguma coisa. Então, mais do que nunca, a paz é a prioridade número 1, junto com o cuidado da casa comum. O senhor falou de longe, né? Mas o Brasil começa a viver essa imigração. Os imigrantes também estão chegando no Brasil. Temos haitianos, venezuelanos, né? Espalhado por todo o Brasil. Então, que não se repita o que a gente viu fora, né? Que o Brasil, que o poder brasileiro saiba acolher essas pessoas que estão chegando na nossa terra. Eu estive há pouco lá em Roraima, né? Por onde chegam os venezuelanos. E olhando a estrada, você via carros, ônibus, caminhões, mas muita gente indo a pé, carregando nas costas, como a gente viu aqui dentro do Brasil, nas grandes secas, as pessoas fugindo da seca, a pé. Então, gente, e na última noite, iam me levar para a rodoviária, me levar para o aeroporto, eu falei, não, passa lá na rodoviária que eu quero ver. Tinha mais de 2.000 pessoas acampadas ao relento. Embora o Exército tenha colocado também uma área de acolhida com umas 5.000 pessoas, a igreja também, mas na rodoviária, né, tinha 2.000 pessoas assim ao relento, crianças, mulheres, homens. Então é insuficiente o que a gente está fazendo para acolher. E não é só os que estão chegando, né? Bolivianos, paraguaios, haitianos, venezuelanos, mas os brasileiros que estão saindo. Tem cerca de 4 milhões de brasileiros vivendo no exterior. E em alguns lugares eles não são bem-vindos. Né? Hoje em Portugal é difícil a relação entre, assim, um desembarque maciço de brasileiros que acham a porta de entrada para a Europa. Eu creio que a gente tem que avançar nisso. E há pontos de acolhida, a Casa da Paz, lá em São Paulo, faz mutirões o tempo todo, junto com o Ministério das Relações Exteriores, Polícia Federal, Ministério do Trabalho, para fazer a documentação, encaminhar o trabalho. É um esforço de toda a sociedade, mas tem que mudar o coração da gente. Qualquer problema atribui sempre, foram os haitianos ou foi o venezuelano. Não é assim. E tem uma imigração da África crescente, chegando de Angola, de Moçambique, do Congo, Senegal, e que chegam, boa parte clandestinos, nos navios, e alguns se arriscam até a se meter, né, no trem de pouso de aviões. Uma loucura, mas as pessoas já não sabem o que fazer para buscar um lugar, né, que dê esperança, que dê futuro. Então, nós conversamos um pouquinho com o padre Beoso, aqui na cidade de Lins, a sua cidade natal, mas a gente encerra por aqui com essa mensagem linda de paz para todos. Ligiane Ciola, padre Beoso e José Carlos Leonel para o fatomaringá.com.